7 horas e 36 minutinhos, eu sei que você de repente está tomando o seu café da manhã, né? E eu quero te trazer agora um assunto muito sério. Você se lembra da Renata? Renata Aparecida de Freitas. Ela foi morta a tiros em Presidente Olegário, no noroeste do estado, quando ela passeava com o filho dela de 4 anos ali no carrinho. Você está vendo as imagens. E aí, as testemunhas contaram que o ex-marido chegou numa moto, conversou alguns minutos com ele, os dois conversaram e aí ele teria atirado. Ele foi preso na semana passada, ela foi morta dia 8 e ele foi preso na semana passada. Sabe onde que ele estava? Em casa, estava lá, tranquilo. E ela, a Renata, tinha medida protetiva contra esse homem que a ameaçava constantemente e não aceitava o fim do relacionamento. A Renata entra para as estatísticas justamente no mês de alerta, conscientização e combate a essa violência contra a mulher. É o Agosto Lilás. O Brasil, para vocês terem uma ideia, ocupa o 5º lugar no mundo quando se trata de violência doméstica. E é preciso falar sobre isso, principalmente na busca de políticas públicas. Eu estou recebendo aqui hoje para um café, para uma conversa, a defensora pública, a Bárbara Bissotti, e também a psicóloga Luzia Silva dos Santos com a gente. E claro, você participa conosco também. Meninas, muito obrigada por terem vindo. É um assunto que mexe muito conosco, né? E é preciso falar. E eu vi que nós temos aí a campanha de eliminação dos prédios públicos, mas a gente tem que ir além disso, né? Porque os números não são nada bons, né, Bárbara? Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, Mônica, de estar aqui mais uma vez falando sobre esse tema que é tão importante, né? A gente inicia o mês de agosto, que é um mês em que se comemora a edição da Lei Maria da Penha, que foi uma importante evolução no combate à violência contra a mulher, com essas reflexões, né? Porque o feminicídio tem aumentado, as estatísticas indicam a cada ano, principalmente desde que houve a edição da lei, né, que tratou o homicídio em razão do gênero como feminicídio, o ano passado foi um ano recorde e esse ano de 2023 segue no mesmo caminho. Então a gente fica refletindo porque nunca se debateu tanto sobre a violência contra a mulher. E a gente que está na área segue buscando respostas e buscando despertar as autoridades, a própria sociedade, para que a gente evolua em políticas públicas diferentes. Porque da forma como estão sendo postas, ao que parece, não estão sendo tão efetivas, né? Apesar de que a gente sabe que cada vez mulheres têm buscado mais ajuda, medidas protetivas estão sendo deferidas, a rede vem sendo incrementada, mas é necessário mudar um pouco o foco, acredito, para a prevenção e não para a repressão da violência, que é o foco das políticas públicas que a gente encontra hoje. É muito importante isso que ela trouxe, né, Luzia? Essa questão da prevenção. E aí entra também muito o trabalho de vocês na atuação dessas famílias que às vezes estão desajustadas, desculpa o termo que eu usei, mas é o que me vem agora, que estão em conflito, que não estão entendendo o que acontece. Sim, eu acho, bom dia a todos, bom dia, Mônica. Toda essa notícia, assim, citando essa notícia muito triste da criança de exemplo, demonstra a importância desse atendimento inicial, não só para a mulher que sofre violência, mas para toda a família. Imagina a situação de uma criança que, em várias situações, ela que denuncia o pai, né? Assim, ela que vê ali a situação, que passa por tudo isso. Então, existe uma possibilidade ali muito grande de adoecimento mental. E quando eu falo de adoecimento mental, eu falo de doenças como transtorno pós-traumático, transtorno de ansiedade, de depressão. E é importante ter esse cuidado inicial para prevenir que esses transtornos se desenvolvam no futuro. Na opinião de vocês, depois eu quero trazer até o que fica como marca para essa criança de 4 anos, né, e outras que viram os seus pais, né, matarem as mães. Essa prevenção, ela passa
eu vou trazer a educação, né, para que as pessoas tenham consciência que o não é não, que a vida segue após um término de relacionamento. Eu diria, trabalhar a inteligência emocional, na opinião de vocês? Eu acredito que sim. Educação é uma palavra-chave, né, nessa prevenção. A educação, a prevenção e o acolhimento, o tratamento psicológico das famílias é fundamental. Na Defensoria Pública, nós instalamos o Núcleo de Defesa da Mulher e, infelizmente, a Defensoria ela não tem ainda um quadro de uma equipe psicossocial para nos auxiliar. E o atendimento da mulher, da família, da criança, sem uma equipe psicossocial, ele essa mulher que sofre a violência, ele é absolutamente falho. Então, felizmente, a gente conseguiu aqui uma parceria através da ICASO, celebramos um convênio, então a ICASO disponibilizou uma psicóloga, uma assistente social que está nos auxiliando a qualificar esse atendimento, a fortalecer essa mulher, a acolher a mulher de uma forma mais adequada, mas me parece pouco, Mônica. Acho que deveríamos ter um serviço de referência, de tratamento dessa mulher e também do agressor, né, para que possa entender toda aquela situação, tentar quebrar um pouco as masculinidades tóxicas que estão presentes na nossa sociedade ainda machista. Tocar nesse ponto é fundamental. É porque é um poder e um controle, não é, Luzia? Isso. E eu acho que passa por tudo isso, é muito importante esse ponto da inteligência emocional, disso que a Bárbara coloca, e isso que a gente também toca aqui, da educação de gênero, no sentido de que a violência sexual, ela é uma violência muito baseada em gênero. Normalmente, a grande maioria são homens e a grande maioria das vítimas são mulheres e crianças. Então, quando a gente tem esse perfil, é muito importante trabalhar nesse sentido. O que acontece na educação de meninos e meninas que vai ocorrendo essa separação? Que vai ocorrendo que talvez o afeto ele pode ser expresso pela violência, ou se a pessoa termina um relacionamento, a dificuldade de aceitar da frustração. Exato. E aí, assim, trabalhando isso com os meninos, né, assim, da questão do respeito do corpo ao outro e das meninas, do sentido da proteção. Acho que a gente, mulher, a gente cresce sem saber muito bem como nos proteger quando acontece essa situação. Quando a gente menciona essa educação de gênero, né, que hoje muitas vezes ela é apresentada como um tabu, uma coisa errada, eu gostaria que as pessoas refletissem que o que isso quer dizer é que não devemos atribuir papéis determinados à mulher, exigir condutas dessa mulher e também atribuir a propriedade da mulher ao homem. E isso, por muitos anos, foi legitimado pela nossa própria lei. Sim, então, até pouco mais de 30 anos, a mulher ela era considerada relativamente incapaz, Mônica. Ela dependia da autorização do marido para fazer uma série de coisas. Então, não venham nos dizer que não existe um resquício de sentimento de posse aí. Existe. Né? E esse sentimento de posse, de propriedade, quando ele é quebrado, ele acaba autorizando a violência e até o ápice da violência, infelizmente, que é o feminicídio, né? Aquela história, se não for minha, não será mais de ninguém, né? Ela me desautorizou, me desonrou e, de certa forma... Isso é tão triste, em pleno século XXI, ter esse tipo de resquício, esse tipo de comportamento, né? Não sou eu que estou falando, o que é a realidade, gente, é a realidade que mostra. Eu vou fazer uma pausa aqui com as minhas convidadas, tá? Vou ver aqui a sua participação também e já a gente volta com esse tema importante que é de interesse de toda a sociedade, o Agosto Lilás. 7h45 eu já volto.